E aí, pessoal, julho de 2023, vim comentar as leituras realizadas no último mês, algumas que eu já vinha fazendo há algum tempo, outras que eu comecei e terminei em julho, enfim, vamos lá. Eu comecei o mês lendo Animais Fantásticos e Onde Habitam, o roteiro original, né, que é o roteiro do filme. Bom, tentando fazer aquele trabalho de separar o autor da obra, porque senão eu enlouqueço e não leio mais nada, mas é isso, tipo, um bom livro, assim, é roteiro de filme, né? Então tem aquela coisa meio mecânica, meio. É como se fosse um livro de ação, né? Porque o foco de fato é nas ações mais do que na introspecção ou qualquer coisa nesse sentido, né? Não tem muito isso, de quase nada. Porque é uma visão externa dos personagens e do que está acontecendo. Mas de qualquer forma, bom, bem escrito, fiquei com vontade de ler os outros. Bom, universo Harry Potter, né? Tipo, de alguma forma dá um gostinho ali pra gente, de uma certa continuidade, de que o universo não parou, de que de alguma forma ele continua. Isso é interessante. Bom, é isso. Não tem muito o que dizer sobre esse livro, não. O próximo livro que eu li foi o As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, ou Valek, não tenho certeza, que é uma autora brasileira, jovem, contemporânea. Bom, esse livro é muito bem escrito, tipo, dá muito prazer de lê-lo, porque ele de fato é muito bem escrito e não parece algo fluido, de fato, algo natural, assim, bem escrito de forma espontânea. Parece que ela não teve muito trabalho em relação a isso. Mas uma pesquisa bem feita, assim, porque o livro ele foca no fundo do mar, né? Tudo acontece no fundo do mar. Tem uma equipe de umas 5, 6 pessoas, com o cientista, com os mergulhadores, que estão testando uma roupa de mergulho de alta profundidade. Então eles estão numa plataforma a 300 metros da superfície, mas a roupa ela permite que os mergulhadores vão até 3.000 metros de profundidade. Então, assim, o foco é na vida marinha, então tem alguns capítulos que acompanham os animais marinhos, algum animal em específico, e essa é uma perspectiva bem interessante, embora esses capítulos às vezes sejam um pouco longos, mas são uma visão interessante, assim, quebra um pouco a narrativa, a história em si, foca no mar, mas isso traz uma perspectiva para a própria história, né, já que ela acontece ali. E existe algo aí de uma busca de uma vida inteligente no fundo do mar, então tem um mistério aí que envolve de alguma forma esse mergulho. Cada integrante tem o seu próprio segredo, então isso também cria um certo mistério. E assim, ele foi um livro que enquanto eu estava lendo, eu ficava me perguntando por que eu estou lendo isso? Porque de fato ele era um pouco específico demais, essa coisa do fundo do mar. E fora, distante da minha realidade. Mas depois, quando você termina o livro e você vai maturando um pouco a história, você vai, sei lá, pensando no quanto isso diz de um mergulho que a gente faz na nossa própria humanidade, nos nossos próprios mistérios, na nossa própria vida, nas relações que a gente estabelece, tanto com o outro quanto com o meio. Isso vai tornando o livro um pouco maior depois que a leitura se conclui. Mas eu confesso que durante a leitura eu fiquei me questionando um pouco por que eu estava lendo aquilo. Depois, eu li o Jacques Lacan e a Formação dos Analistas, do Mustafa Safwan, que é um livro de psicanálise, tá? É um livro bem interessante, foi uma releitura, na verdade eu li esse livro na época do mestrado, e confesso que ele ainda é um pouco difícil, ele não é uma leitura muito simples, embora ele seja super curto. Ele aprofunda a questão da formação dos analistas na época do Freud, ou seja, antes de Lacan, com Lacan, e no final ele faz uma proposta de um tipo de formação baseado nessas experiências passadas, mas pensando algo meio que inédito, tá? Acho que ele peca um pouco por fazer essa proposta de uma escola ou de um tipo de formação sem ilustrar ela propriamente. Ele dá, assim, quais são os requisitos que seriam necessários para essa formação, mas ele mesmo disse que ali não é o lugar para se aprofundar muito em ilustrar isso. E eu senti falta dessa ilustração, tá? Mas, de qualquer forma, o livro é excelente, no sentido de resgatar essa formação que já acontecia, como é que ela acontecia, o que foi que deu errado. Mustafa Safwan é um escritor maravilhoso, tudo que eu li dele eu amo, então é uma recomendação. Um livro para você ler, reler, associando com outras leituras. Tem um texto do Alain Didier Vai, que eu acho muito bom também, e que ele ilustra como é que seria essa proposta de formação, que eu acho que casa bem com essa daqui. Não lembro o título agora, acho que é... bom, não vou arriscar para não confundir, mas procura Alain Didier Vai, que vai aparecer muita coisa legal dele sobre formação dos analistas. Depois, ainda na psicanálise, eu li Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Gente, eu tô lendo esse livro desde o começo do ano, vocês veem que é um calhamaço, eu tava lendo ele num clube de leitura
junto com algumas pessoas que se interessaram em ler esse livro comigo, e a gente tentava fazer encontros, a gente fazia encontros virtuais, mais ou menos a cada capítulo, então a gente se encontrava aí de 15 em 15 dias, às vezes mais, para poder discutir aquele capítulo. São 12 capítulos. Gente, eu não sei nem como falar sobre esse livro, porque ele é muito grandioso, tanto no tamanho, mas no aprofundamento que é feito na vida do Freud. Aqui tem, que é a biografia definitiva. Eu tenho sérios problemas com quem afirma isso, mas de fato é uma biografia definitiva, porque o que pode acontecer é ela crescer, mas o que está aqui é o mínimo, assim, porque foi um trabalho tão incrível que, assim, tudo que precisa tá aqui, né? Outras coisas vão vir para acrescentar, mas nada faltou aqui de fato. Então, essa biografia é uma grande referência, ela foi publicada no final da década de 80, e para mim, assim, só com a da Roudinesco é que se atualiza, assim, a necessidade da gente reler ou ler outra biografia que não seja essa, tá? Gosto muito da Roudinesco, Sigmund Freud, Em Seu Tempo e em Nossa Era, acho que é isso o nome da biografia dela, mas também não tenho certeza agora. Essa é Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. E, gente, assim, é um trabalho fabuloso. Eu já tinha lido outra coisa do Peter Gay, que é Freud, o Judeu Sem Deus, alguma coisa assim, que eu tinha amado, e essa daqui é uma leitura de fôlego, né? Que aquela é menor e bem específica, falando da questão do judaísmo. Mas aqui é a biografia mesmo do Freud, e incrível. Foi muito bom ter lido essa biografia. Eu conheci fatos da vida do Freud que eu não conhecia, relembrei alguns que eu não lembrava, e o Peter Gay acaba desenhando um Freud, como a Roudinesco desenha o dela, o Peter Gay desenha o dele, e eles vão se complementando e dialogando. Isso é muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade, leia a biografia do Freud pelo Peter Gay, que é realmente incrível. É um trabalho que, no final, ele compensa muito a leitura e o investimento que a gente faz, porque de fato é um investimento muito grande, dado que ela é enorme. E aí, na sequência, eu finalizei o Don Quixote de la Mancha, volume 2. Eu li o primeiro, acho que em 2020, junto com a Larissa, e agora eu li sozinho esse volume 2, que a gente não tinha gostado do primeiro, mas esse eu gostei bastante. Eu acho que a leitura é muito mais fluida, e aqui a gente tem o Miguel de Cervantes com maior domínio sobre a sua escrita, com maior domínio sobre a sua história. Ele conhece bem os personagens, e isso fica muito claro aqui, especialmente nesse volume. Gostei demais, assim, não tinha gostado do primeiro, agora eu vou ter que reler o Don Quixote, que eu tinha odiado o primeiro, porque eu acho que voltar pro primeiro, depois de ter lido o segundo, vai me dar uma nova perspectiva dessa obra. Então é um grande clássico, é considerado o primeiro romance moderno, né, o Don Quixote, justamente porque o autor ele cria um diálogo com o leitor, faz com que o leitor ele seja ativo na construção da história, né, ele participe ativamente, e essa perspectiva é muito interessante. É muito legal isso que o Miguel de Cervantes faz, e criticando a coisa do romance de cavalaria, não vou dizer criticando, mas criando uma paródia em cima disso, com esse personagem que é icônico. Enfim, esse livro é de 1615, então, assim, é uma história que atravessa gerações e enfim, tá preservada aí numa escrita maravilhosa que o Miguel de Cervantes tem. E aí, para finalizar, eu concluí o mês lendo um livro que não está aqui comigo, mas que eu finalizei a leitura recentemente, que é O Homem Invisível. Eu li a versão da Zaha na capa dura, vou tentar deixar a capa aqui, do clássico Zaha, né? Mas a minha edição é a edição comentada. Adoro as edições da Zaha, especialmente essas que são comentadas. Vale muito a pena o investimento nesses livros, porque eles são incríveis. E aí eu gostei do Homem Invisível, do Els, né, que é o mesmo autor do Guerra dos Mundos. Ele tem outros livros aí que são bastante conhecidos. E eu gostei, mas eu não amei mais do que tudo. É um livro que traz uma perspectiva de pensar a invisibilidade de uma forma mais realista. A gente tenderia a pensar que seria mais fantasioso, mas não. Ele é um livro que tanto tem uma explicação científica, quanto ele preza pelas dificuldades que uma pessoa invisível enfrentaria no mundo real. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo o livro é divertido. Mas eu confesso assim que não amei mais do que tudo, mas gostei. Foi uma boa introdução ao autor, que eu nunca tinha lido nada. E aí, para finalizar, vou comentar rapidamente os livros que eu pretendo ler agora em agosto, alguns
eu já comecei e outros eu vou começar propriamente em agosto. Então, o Vinícius de Moraes, eu tô lendo Prosa Dispersa, que é o segundo livro que tem dentro desse volume que fala sobre prosa, que são as crônicas do Vinícius. Esse é o volume 2, é um box que tem volume 1, volume 2, com toda a obra do Vinícius de Moraes. E eu já tinha lido o primeiro livro de Parou a Menina com a Flor, né? O primeiro livro de crônicas que tem nesse volume. E com o segundo eu finalizo toda a prosa do Vinícius de Moraes. Então eu pretendo terminar ainda em agosto. E aí eu continuo lendo Ética Nicômaco, do Aristóteles. Também vou levar um tempinho ainda para finalizar essa leitura. Comecei a ler Anos Loucos, Histórias da Psicanálise às Margens dos Anos 1920, seguido do Diário de Sophie Freud, da Autêntica. Já li 2 capítulos e estou gostando, assim, é um texto bem interessante. Quando eu finalizar eu faço uma resenha mais detalhada. Tô lendo esse 101 canções que tocaram o Brasil, do Nelson Motta. Nelson Motta é um crítico de música brasileira incrível. E aí eu tô fazendo um projetinho de ler uma música por dia, ouvir depois. Então tô conhecendo um pouco mais da história da música brasileira através desse projetinho, que eu acho que não acaba em agosto, né? Ele vai levar aí uns 2, 3 meses para ser concluído, já que eu tô lendo uma música por dia. Para o clube de leitura, enfim, as lives que a gente faz, eu, a Raquel e o Vitor, a gente vai ler Page Boy, Memórias, do Elliot Page. Bom, tô bem no comecinho ainda, ali basicamente a introdução, e aí a gente vai fazer uma live no final do mês para comentar essa leitura. E por fim, o livro que é o meu livro dos 12 livros para 2023 é o Livro das Areias, da Solange Rebuse, que é uma autora que me prestigiou com esse livro, me deu de presente, e eu já tinha lido um livro dela que eu gostei bastante, também de poesia, e alguns livros infantis, e agora eu vou ler um livro de poesias novamente, essa autora que é psicanalista, ela é brasileira, enfim. Já estou com expectativa, o livro é lindo, tá? Sim. Quando eu terminar de ler, eu comento ele, provavelmente no final de eu leio em agosto, e comento em setembro. É isso. Então, as leituras foram essas, as próximas serão essas. A gente se encontra daqui a um mês, quando eu venho comentar as leituras realizadas e as próximas que eu vou realizar. Então, até mais.